Olá, turma. Vamos continuar nosso conteúdo falando agora de estrutura das organizações. A estrutura organizacional é a estrutura na qual as empresas fazem parte e é a definição do modelo de existir da mesma. Ela traz algumas finalidades, como a distribuição da autoridade, das atividades entre os setores, a especificação de um sistema de comunicação, que vai gerar o quê? Permitir alcançar os objetivos organizacionais, permitindo assim que as pessoas realizem as atividades e exerçam a autoridade que lhes compete para tal finalidade. Para vocês não terem dúvidas, a estrutura organizacional é a forma pelo qual as pessoas e atividades são desenvolvidas pela organização. São divididas, organizadas e coordenadas. No enfoque amplo, ela inclui a descrição dos aspectos físicos, onde nós vamos analisar as instalações, os aspectos humanos, financeiros, jurídico, econômico e administrativo. Dentre os elementos da estrutura organizacional, nós vamos ter a definição das atividades, a escolha dos critérios para a departamentalização, a centralização e descentralização das áreas de apoio, localização das assessorias, amplitude de controle e níveis hierárquicos, sistema de comunicação e grau de formalização. Não existe, meninos, uma estrutura organizacional acabada nem perfeita. Existe uma estrutura organizacional que se adapte adequadamente às mudanças. Podemos dizer também que há grandes variações do valor agregado industrial em decorrência às mudanças estruturais da mesma. A estrutura, na verdade, vai depender de circunstâncias de cada organização em determinado momento. E existe também algumas variáveis que vão influenciar diretamente isso, que é a estratégia, o ambiente e a tecnologia. Nós vamos ter a estrutura tradicional, com as características extremamente formal, relações apoiadas no conceito de unidade de comando, especialização elevada, comunicação vertical, segue a cadeia de autoridade, evita mal-entendidos, melhora a coordenação e reforça a autoridade do chefe. As formas tradicionais de departamentalização, o que reforça a especialização elevada. Alguns desvios da estrutura tradicional. Impossível elaborar conjunto de normas que cubra todas as situações. Necessidade de respostas ágeis, funcionários utilizam o jogo de cintura. Relações reais acontecem para todos os lados e o surgimento das organizações informais. Vamos ver aqui duas formas tradicionais de departamentalização. Uma funcional, outra por área geográfica. A departamentalização funcional é a divisão das atividades por área do conhecimento necessário para a realização da atividade, finanças, marketing, RH. Permite a maior especialização das áreas técnicas. Utiliza mais eficazmente os recursos humanos e materiais da área. Então, a funcional é a departamentalização por funções. Geográfica, existe a necessidade de tratar de forma diferenciada as diversas áreas na qual a empresa atua. Permite conhecer melhor os problemas de cada área. E é necessário que haja massa crítica de atividades em cada área. Aqui nós vamos dividir, por exemplo, uma empresa por localização geográfica. Vamos dar o exemplo aqui de um supermercado. Supermercado Carvalho. Nós temos o supermercado Carvalho
Em Teresina, nós temos o Carvalho em Altos e Campo Maior. Então, é por área geográfica. Podemos fazer também uma departamentalização por área geográfica de um produto internacional. A Boticário, por exemplo, a Boticário está em Teresina, está em todos os estados do Brasil, está nos Estados Unidos. Por processo, é uma divisão de atividades conforme as fases do processo. Fundição, usinagem, montagem, pintura. É uma sequência de atividades no qual ocorrerá o processo, muito comum no setor de produção. Leva a um alto nível de especialização em cada uma das áreas. Por clientes. Quando a organização trabalha com diferentes tipos de clientes que exigem tratamento especializado, segmentos de grandes empresas, segmento de pequenas e pessoa física, permite conhecer melhor as necessidades de cada cliente. Então, quando eu segmento por cliente, eu sei exatamente o que meu cliente precisa e necessita. Então, eu vou fazer o trabalho em prol de melhorar a qualidade de vida do meu cliente. Por produtos. Quando eu faço a departamentalização por produtos, eu observo que eles são mais diversificados. A estrutura acontece de acordo com o produto ou linha de produtos, melhora os aspectos referentes à produção e comercialização dos mesmos, onde cada unidade funciona como uma empresa independente. Eu vou segmentar, por exemplo, no exemplo do supermercado que nós havíamos falado, o supermercado tem a área de hortifrutis, material de limpeza, a área de frios. Então, nós vamos ter produtos distintos, segmentados, dentro do mesmo ambiente. Por período, possível quando a organização funciona 24 horas por dia. As unidades são diferenciadas pelo turno de trabalho. Um exemplo aqui de departamentalização por período é uma indústria. Aqui tem uma indústria em Teresina chamada Bonoplast, que faz copo descartável, plástico. O que acontece? Eles funcionam 24 horas por dia, então nós conseguimos departamentalizar por períodos. Outra departamentalização tão importante quanto as outras é pela amplitude de controle. Ela vai ocorrer em função do limite do chefe para comandar. As unidades levam em conta o número máximo de pessoas que o chefe pode coordenar eficientemente. É como se eu separasse um grupo e esse grupo fosse orientado e guiado por um líder. Nesse aspecto, nós vamos ter as considerações de observar as características tradicionais, ver como elas são utilizadas nas nossas empresas ou não. Aí nós vamos aqui para a estrutura inovativa. Nós vamos ter na inovação tentativa para delinear formas estruturais que operem com a flexibilidade necessária e estimulem as pessoas na organização. Segundo Toffler, a estrutura inovativa é chamada de adhocracia. E Burns e Stalker, em 61, falam de estruturas orgânicas. Qual a diferença entre a tradicional e inovativa? É como se fosse a diferença entre mecanicista e orgânica. A mecanicista tem alto nível de especialização, foco nos meios, delineamento detalhado das funções, direitos e obrigações, foco no controle, autoridade e comunicação, interação vertical, foco na lealdade e obediência, no conhecimento interno da empresa. A orgânica, mudança constante das tarefas individuais, sistemas de controle baseado no consenso entre as pessoas, menos em instrumentos, autoridade móvel em função da capacidade para executar a tarefa, integração horizontal e vertical, informação e conselho que substitui instruções e decisões, e voltada para o ambiente externo. Bom, nós vamos ter as características principais da estrutura inovativa, que são elas: baixo nível de formalização. É uma estrutura mais informal, mais
preocupado em as formas da empresa. Utilização de formas avançadas de departamentalização. Porcento de lucros por projeto, matricial, celular, estrutura por novos empreendimentos. Porcento de lucros, unidades com elevado grau de autonomia, porém ligadas à empresa-mãe, porque o sistema financeiro, as decisões estratégicas e políticas pertencem à centralização da empresa. No projeto, as pessoas são agrupadas em função do projeto no qual estão alocadas. São departamentos temporários. Eles só vão ser criados, departamentalização por projeto, limitadamente a um tempo de desenvolvimento do mesmo. Matricial, utilização simultânea de 2 ou mais tipos de departamentalização. Celular é quase total ausência de estrutura e caracteriza por alta flexibilidade. É composta por grupos sem chefes ou setores definidos. O líder de equipe é definido pelas características da tarefa. A estrutura para novos empreendimentos, que são as atividades de inovação, que operam separadamente das atividades de rotina. Ok? É isso aqui que eu queria passar para vocês hoje na nossa primeira aula. E eu vou mandar uma atividade prática para vocês fazerem o modelo de uma departamentalização, tá? Um grande abraço.